apaixonado pela morte, o homem que se entregou a um cadáver. Ele sempre teve uma obsessão por corpos. Desde jovem, a ideia da morte nunca o assustou. Pelo contrário, fascinava-o. Era como se houvesse algo de inatingível e ao mesmo tempo sedutor nos cadáveres. Não que ele fosse um psicopata ou algo do tipo, mas sempre buscava uma forma de se conectar com o além. O seu nome era Thomas, e ele era um médico legista. Thomas trabalhava há anos no necrotério da cidade, onde os corpos se empilhavam como mercadorias que ninguém mais queria. Ele os examinava com frieza científica, mas havia algo diferente naquela manhã de inverno. Quando entrou na câmara frigorífica, seus olhos caíram sobre um corpo que estava ali desde a noite anterior. Era uma jovem mulher com pele pálida como mármore, cabelos negros como a escuridão e uma expressão serena, quase angelical. Mas o que mais chamou sua atenção foi o olhar dela. Ou melhor, o que ele imaginava ser o olhar dela. Apesar de seus olhos estarem fechados, ele sentiu como se ela estivesse o observando. Era uma sensação desconfortante, mas também irresistível. Ele não sabia explicar o que sentia. Durante dias, a jovem mulher foi a única em sua mente. Ele descobriu que seu nome era Helena, e ela tinha falecido em um acidente de carro. No entanto, Thomas sentia que ela estava ali por um motivo. Sentia que ela o queria, que de alguma maneira ela o chamava. Nas noites seguintes, ele começou a visitá-la após o expediente. Primeiramente apenas a observava através da janela do necrotério, mas logo a tentação foi maior. Ele começou a tocar sua pele fria e delicada. Era como se o toque dela o completasse, como se em meio ao silêncio dos corpos ao redor, ela fosse a única coisa viva naquele lugar. Ele não se sentia mais sozinho. Thomas sentia uma conexão com Helena que não conseguia explicar. Ele começou a conversar com ela. Primeiro sussurrando palavras sem sentido, depois contando sobre o seu dia. Curiosamente, ele sentia que ela ouvia, que de alguma forma ela reagia às suas palavras. Quando o necrotério estava vazio, Thomas tomava medidas extremas. Ele retirava o corpo de Helena da câmara frigorífica e a deitava sobre a mesa de autópsia. Ele passava horas ali tocando, acariciando seu rosto frio, olhando para aqueles olhos fechados, como se esperasse que ela os abrisse e o visse de novo. O que começou como um simples fascínio se transformou em uma obsessão crescente. Uma noite, depois de uma longa troca de olhares e palavras sussurradas, algo aconteceu. Thomas estava perto demais, sua face quase encostando na dela, quando uma sensação estranha percorreu sua espinha. Ele não sabia o que era. Algo em seu interior o impulsionou a tomar a decisão final. Ele sussurrou: "Eu não posso mais viver sem você." Foi nesse momento que o impossível aconteceu. Um leve movimento nas mãos de Helena. Não um movimento de vida, mas algo mais sutil. Ela não estava viva, ele sabia disso. Mas havia algo que ele não conseguia entender. Como podia sentir seu corpo tão real, tão quente? Assustado e ao mesmo tempo em êxtase, Thomas continuou tocando sua amada. De repente algo grotesco aconteceu. Os olhos de Helena se abriram lentamente, mas não de uma maneira normal. Era um olhar vazio, sem emoção, como se sua alma já tivesse partido. Ela estava morta, mas sua pele estava quente ao toque, e ele podia sentir o leve movimento de respiração. Ele queria gritar, mas algo o impedia. E foi assim durante os dias seguintes que Thomas e Helena se tornaram inseparáveis. Ele passava horas ao lado dela, conversando, tocando, com a ilusão de que ela poderia estar ouvindo. Ele havia cruzado uma linha da qual não podia voltar, e o amor por ela se tornara sua única realidade. Porém, como tudo na morte, a ilusão se desfez. Nos dias seguintes, os corpos começaram a apodrecer. Os outros funcionários do necrotério notaram algo estranho. A jovem mulher que Thomas amava estava se desintegrando. Sua pele, antes suave e fria, começou a se deteriorar. Os ossos, antes imaculados, começaram a expor-se aos poucos. Thomas, agora obcecado, tentava desesperadamente conservar seu corpo, mas a realidade era implacável. Finalmente, um dia, ele entrou no necrotério e encontrou Helena completamente desfeita. O cheiro insuportável da decomposição invadiu suas narinas, mas ele se aproximou e tocou seus ossos já expostos. Ele murmurou quase sem forças: "Eu fiz isso por nós." Mas quando ele a tocou, ela desmoronou completamente, deixando apenas vestígios do que um dia foi a mulher que ele amava. A polícia encontrou Thomas horas depois, em estado de delírio. Ele não conseguia mais distinguir a morte da vida. E a única coisa que ele dizia, em meio ao choro e ao riso nervoso, era: "Ela ainda está aqui. Eu sei que ela está."